conforme você vai indo, empilhando de forma estratégica, fica mais fácil que a sorte caia sobre você. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando e eu estou aqui para ajudar donos de negócios ou quem está começando a empreender a trazer o seu negócio do físico para o digital. E hoje eu pensei em trazer um tema um pouco mais de mentalidade, porque a primeira coisa que o empresário, o dono de negócio, e uma das coisas que eu vejo que demora um tempo para acontecer, é que essa pessoa ela precisa fazer essa mudança de mentalidade, a forma que ela pensa. É diferente o prestador de serviço, a forma que essa pessoa pensa para que um dono de negócio ou empreendedor ele pense. Então, você pode até ser hoje um prestador de serviço, mas se a sua mentalidade estiver diferença, você está nesse momento agora sendo um prestador de serviço, mas provavelmente pela sua mentalidade você vai se tornar um empreendedor e vai começar a tocar a sua vida de uma forma diferente. Mas isso é muito mais mentalidade, a forma de se posicionar. E como eu falei, esse amigo, ele trouxe essa vontade, vamos por assim, esse questionamento, né? Ele me trouxe isso, falando, não, agora eu vou começar a fazer coisas para eu mudar de vida. E para a gente pensar sobre isso em relação à mentalidade mesmo, basicamente, a gente precisa pensar aqui como é que pensa a maioria das pessoas. E talvez você pense assim também. A gente pensa basicamente em uma coisa mais segura. A gente busca essa segurança, a gente busca esse padrão, algo que não vai tirar a gente dessa zona de conforto. Por quê? Porque as pessoas, elas são assim, o ser humano, ele é criado dessa forma, para a gente não se expor ao perigo, para a gente não se expor nas dificuldades. A gente precisa, a nossa forma de pensar é uma forma um pouco mais lógica. O que seria isso na prática? É você acordar todos os dias, ou na maioria dos seus dias, tirando as suas folgas, você acorda mais ou menos, sei lá, 6 horas da manhã, você vai lá tomar seu café ou sai correndo para ir de carro ou pegar seu ônibus para ir trabalhar. Você chega no seu trabalho, você faz o seu trabalho, entrega o que precisa entregar. No final do dia, deu o seu horário, você volta para casa, faz o que você tem que fazer na sua casa e no outro dia acontecem as mesmas coisas. Você fazendo isso todos os dias, você pode estar esperando um resultado diferente, mas muito provavelmente isso não vai acontecer. Só que a segurança de você ter aquele seu dinheiro no final do mês, essa segurança te faz estar onde você está, faz com que você ache que essa segurança te dá o conforto de permanecer nisso. Tem uma coisa que é a dor do incerto. A dor que você tem hoje, de você ter que acordar todo dia cedo, fazer todo esse trabalho, no final do dia voltar para casa, mesmo essa dor doendo, ela é uma dor ainda consciente, é uma dor que você sabe o quanto que dói. Agora, você mudar isso, você provavelmente vai entrar numa dor que você nem tem ideia do que é. Então, essa incerteza da mudança, do que pode acontecer, e essa dor que pode vir, faz com que você permaneça nessa dor que você já sente hoje, com essas dificuldades que você tem, mas como são dificuldades que você já sabe quais são, você permanece nisso. Então, isso te dá segurança, mesmo você não estando feliz, não você estando satisfeito. Mas como é seguro para você, a sua forma de pensar é segura, você se mantém nisso, nesse padrão de acordar todos os dias cedo e fazer o que você faz, voltar no final do dia. E mesmo se você é empresário, mesmo se você está nessa sequência, é porque você prefere, você vota, você escolhe o previsível. Por quê? Essa dor é uma dor que é uma dor consciente, é uma dor que você sabe o quanto que dói. Você já sabe que consegue suportar isso, mesmo você falando que não está suportando isso, e mesmo você falando que quer mudar de vida, mesmo você falando que eu vou fazer alguma coisa de diferente, e até tenta começar alguma coisa diferente, só que você nunca solta aquela segurança, você nunca solta aquilo que te deixa seguro no padrão, nas coisas previsíveis, para você começar realmente a abrir mão e começar a procurar alguma coisa diferente para ter resultados diferentes. Mas o que eu tenho para falar para você é que isso não é uma exclusividade sua. Isso é meio que um padrão que o ser humano tem, que nós temos. Por quê? Quando a gente era lá para trás, no tempo das cavernas, quando o único objetivo que a gente tinha de vida era sobreviver,
a gente não sabia em qual momento a gente ia ter a nossa próxima refeição. Então, a nossa vida, como é que era? A nossa vida era caçar, descansar, sempre estar alerta para comer. Aí a gente caçava, comia e sempre alerta. Então, esse era o nosso objetivo. A gente não sabia quando ia ter a nossa próxima refeição, porque não sabia se a gente ia ter sucesso na caça ou não. Então, qual era o nosso objetivo? Nos manter quietos, para quê? Para economizar energia, para a gente não se expor ao perigo e a gente sempre estar atento. Então, por exemplo, se esses seres humanos daquela época eles frequentavam um local e se permaneciam naquele local, eles já sabiam mais ou menos como as coisas funcionavam ali naquele lugar. Então, quando eles saíam daquele lugar para caçar, por exemplo, e iam em locais diferentes, isso era muito inseguro para eles, era muito arriscado, mas diferente da gente, eles tinham risco de vida. Por quê? Porque o ser humano sempre foi muito mais fraco que os outros animais. Então, naquele momento fazia sentido. Então, a lógica era a gente permanecer em algo mais seguro, uma rotina, alguma coisa mais previsível. E hoje, a gente ainda se mantém nisso, porque assim, é muito mais fácil a gente pegar e hoje cada pessoa, por exemplo, o que você faz hoje, você tem uma lógica por trás disso, mesmo não sendo tão lógico assim. Você já consegue ser mais coerente naquilo que você está fazendo, mesmo você não estando tão feliz naquilo que você faz. Porque eu preciso pagar minhas contas, eu estou passando por isso porque eu preciso pagar minhas contas, as minhas contas são pagas dessa forma. Então, eu só estou colocando esse contexto aqui, mas tem várias coisas que você deve repetir para você mesmo para trazer essa coerência desses eventos, dessas coisas que você vive durante o seu dia. Então a gente busca esse pensamento mais simples, a gente busca essa vivência mais simples, inconscientemente, ou em alguns momentos, quando você começa a despertar isso, você começa a se tornar algo um pouco mais consciente, começa a doer um pouco mais, e aí você começa a querer se movimentar para sair disso. Mas entenda que isso é algo natural da gente. A gente tem essa natureza de pensar em eventos mais lógicos, a gente tem essa natureza de encarar essas coisas de uma forma mais simples, a gente busca isso, porque essa é a nossa natureza. A gente foi colocado dessa forma desde lá atrás até atualmente. Porque quando você quer fazer alguma coisa e você vai mudar, isso te traz muito desconforto por causa da mudança. Então, pensa, tudo que você faz, consciente ou inconscientemente, você tem um porquê, consciente ou inconscientemente, do porquê você está fazendo isso. Quando a gente fala sobre esse livro do Cisne Negro, por que esse nome? Então, eu vou tentar resumir uma história de um livro que é dessa grossura assim. Ele basicamente fala assim: até um certo ano, eu não vou lembrar agora, 1900 e alguma coisa, os biólogos, eles só achavam que existiam cisnes brancos. Então, eles estudavam a migração do cisne, a forma de acasalamento, enfim, eles estudavam tudo sobre isso, só que nunca tinha passado na cabeça deles que existia um cisne negro. Eles só achavam que as espécies existiam só cisnes brancos. Até que um biólogo, ele achou e viu um cisne negro. A partir daquele momento que ele viu o cisne negro, tudo que eles entendiam sobre cisnes teve que ser mudado. Então, um evento mudou tudo aquilo que aconteceu ou que vinha acontecendo. Então, uma coisa mudou todas as coisas. Então, eles tiveram que fazer todas as coisas diferentes. E aquilo foi chamado da lógica do trazendo essa ideia, esse cara que escreveu esse livro, que é a lógica do cisne negro, chamado Nassim Taleb, foi por causa disso que ele trouxe o nome para esse livro. Então, agora a gente tem que pensar que, se a nossa lógica, se a nossa forma de pensar é uma forma que a gente busca segurança, padrão e coisas previsíveis, quando a gente pensa do lado contrário, a gente precisa pensar em improváveis acontecimentos, coisas que são improváveis que já aconteceram, como o cisne negro. Como eles achavam que não existia um outro tipo de cisne e de repente apareceu um cisne negro. Isso seria coisas que é impossível de se prever. Por exemplo, ele dá um exemplo lá no livro dele da, do atentado terrorista do 11 de setembro, que ele até coloca assim, que se uma pessoa, se um homem, um dia antes, chegasse e falasse para todos os aeroportos do mundo e falasse assim, vamos paralisar os voos
de todos os aeroportos do mundo por um dia. Só por dia, ele fala isso no dia 10, fala no dia 11 nenhum voo sai. Se ele falasse isso, todo mundo vai achar que ele é louco. É maluco esse cara. Por quê? É muito improvável. Qual que é o sentido de a gente parar todos os aeroportos? Só que no dia 11, com aquela tragédia que aconteceu, o que era totalmente improvável, que era totalmente imprevisível, aconteceu. Então, foi uma ação que fez com que todo o pensamento da segurança de aeronaves do mundo teve que se tomar de uma forma diferente. Então, isso também é um cisne negro. É algo que é imprevisível, que acontece, que muda todas as outras coisas. Então, para você fazer isso, para a gente se pôr nesses acontecimentos improváveis, vamos trazer isso para a nossa vida, tá? Para a gente se pôr nisso, a gente tem que se contra a segurança, tem que ser ir fora do que é o normal e tem que fazer coisas que são improváveis, são quase que impossíveis de ser previstas. Tá bom? Por quê? Vamos trazer a história lá daquele do meu amigo que falou que queria mudar de vida. Por que, que veio isso? Porque o Nassim Taleb traz muito isso em relação à parte do dinheiro. Então, assim, quando ele fala do cisne negro, ele fala basicamente, trazendo essa parte para coisas das finanças, como que a gente pode se colocar em posições e não deixar só a sorte acontecer. Por exemplo, eu quero ficar milionário, eu fico jogando na Mega Sena todo mês, e em um momento pode acontecer talvez que entre um e não sei quantos milhões de chances você ganhe. Isso é uma forma de se pôr, vou por assim, se pôr, é algo totalmente improvável, não é previsível. Então existe essa forma também. Ah, então eu jogo lá na Mega Sena e eu ganho, tá, pô, fiquei milionário. Beleza, isso é uma forma, mas aí a gente só está contando com a sorte. Quando a gente fala sobre sair da sorte e talvez se colocar um pouco mais dentro da sorte, você pega e não depende tanto da sorte, você se coloca um pouco mais vulnerável, você ir para aquele lugar que é um lugar não previsível, que é um lugar não seguro, que é algo fora do normal. É tentar se trazer para um momento, para um lado diferente. É você tentar, na sua vida, você se colocar em posições que você pode encontrar um cisne negro na sua vida. E talvez isso fique um pouco longe, distante demais. Como eu vou fazer isso? Existem várias formas de fazer isso. Uma das coisas que o Nassim Taleb fala, eu vou compartilhar aqui com vocês, esse é o livro. Então, uma das coisas que ele fala nessa lógica do cisne negro é que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que vivem num negócio que ele chama de médio cristão, né? Essa parte do médio cristão são aquelas pessoas que elas ficam no óbvio, elas seguem a rotina, elas seguem o consenso, porque aquelas pessoas que vivem a vida sem se arriscar muito, sem se arriscar muito. Então, é um CLT, é aquela pessoa que espera o salário no final do mês, é aquela pessoa que reclama, mas permanece, ela não faz nada de diferente. Que são as maiorias das pessoas? A maioria das pessoas vivem nisso, elas frequentam essa região de médio cristão que ele chama. E existem as outras pessoas que são as pessoas que estão no extremistão. Essa palavra, ele fala que essas pessoas são a minorias, que esses são os grandes empresários, são as pessoas que elas tentam se colocar no imprevisível e tentam se colocar no que é único. Elas tentam se pôr em posições para que elas não tenham, elas podem ter resultados diferentes, vamos por assim, né? Então, assim, o que seria, vamos colocar na prática, o que seria o médio cristão, trazendo para a parte de finanças? O que seria o médio cristão? É a pessoa CLT, é a que acorda todos os dias no mesmo horário, é a pessoa que trabalha, faz só o que tem que fazer, vai embora no final do dia e vive essa vida. Essa vida dela, ela não se arrisca, ela não se posiciona de uma forma que ela saia do que é o comum, do normal de todos, e ela só trabalha, reclama das coisas, mas não faz nada para mudar e permanece nisso. Agora, o extremistão, o empresário, o empreendedor, o dono de negócio pode estar nessa transição entre o médio cristão e o extremistão. Por quê? Pode ser que você seja dono de negócio, empresário, mas ainda permanece no seguro, ainda não se arrisca, mesmo se arriscando do que o empreendedor faz. Mas para você se colocar mais, não depender tanto da sorte, se colocar mais evidente para que a sorte atinja você, vamos por assim, você precisa ser um pouco mais arriscado, você precisa dar um passinho a mais
lá para a água bater um pouco mais em cima, para você ser coisas mais inseguras, coisas mais fora do que é o normal de todos. Existem várias coisas que você pode fazer. E eu puxo sempre para a gente se posicionar na parte da internet. Por que se posicionar nessa parte da internet? Porque assim, ó, pensa no seguinte, na seguinte forma: você vende um produto, você entrega um serviço, ou você tem um negócio, né? Qualquer coisa que você tenha, você pode ter o seu consultório, ter a sua loja ou ter a sua clínica, vamos por assim, tá? E aí você pode atender um paciente de cada vez, e esses pacientes, eles podem, você pode ser um excelente profissional, um profissional maravilhoso, o melhor profissional do mercado, você pode ter o melhor produto do mercado, e você está lá na sua lojinha vendendo, e algumas pessoas vão falar, ah, é muito bom, e vai sair do boca a boca, e você vai começar a expandir seu negócio que é físico, ele vai ter que crescer, e aí você vai ter que comprar um outro lugar, ou alugar um outro lugar, para você crescer, e você vai crescendo, você vai crescendo, você pode acontecer isso, e aí você começa, e quando você está no lugar e você expande, isso é você se posicionar um pouco mais para aquilo que é desconfortável e é novo, porque quando você se põe em algo maior, você consequentemente você vai ter mais dívidas, você vai ter mais responsabilidades, então você vai se movimentando para se colocar nessa parte de desconforto. Beleza, o empresário está nessa transição entre o médio cristão e o extremistão, tá bom? Mas existe a forma da gente conseguir não deixar, porque assim, tem capacidade? Sim, tem capacidade, mas é uma coisa que eu costumo falar que não é o melhor produto, não é o melhor serviço que vende mais. São o que é o mais divulgado, que vende mais. Mas se o seu produto é bom, se a forma de que você atende é boa, se você é diferenciado nisso que você faz, mas a sua divulgação é algo bom, você começa a se diferenciar ainda mais. E aí você vai buscando diferenciais. Quando eu falo em relação à internet, é uma forma de você se posicionar com um mega falante, gritar para o mundo o quanto que o seu produto é bom, o quanto que o seu serviço ele é diferenciado em relação aos outros. Então, você está se colocando um pouco mais nessa parte de se expor, de não ser igual a todos, porque você pode ver um monte de gente na internet, mas não é a maioria, é a minoria que está fazendo isso. Se você ir para rodar aí, se você tem um negócio, rodar em todo o seu quarteirão, em toda a sua cidade, perguntar quem está fazendo isso, pouquíssimas pessoas estão fazendo, e além disso, das pouquíssimas pessoas que estão fazendo, menos ainda existem pessoas fazendo isso de uma forma correta, consistente. Por quê? Porque quando a gente sai da zona de conforto e começa a se expor no mercado de uma forma diferenciada, não segura, e você se dando a sua cara a tapa, você começa a se expor à sorte. A sorte, você começa a colocar mais probabilidades que essa sorte haja assim em cima de você. Então, se o seu produto é bom, se o seu serviço é bom, se o que você vende, o que você presta algo diferenciado, você começa a falar sobre seu produto, seu serviço, a forma que você trabalha, o jeito que você aí começa a se expor na internet, começa a trazer além daquele movimento físico que você faz, você começar a se expor para a parte digital, o alcance é muito maior. Se o alcance é muito maior, a sua exposição é muito maior. A sua capacidade de atingir outras pessoas é muito maior, a sua capacidade de crescimento é muito maior. Fazendo isso de uma forma estratégica, de uma forma inteligente, utilizando as redes sociais de uma forma que elas potencializem seu negócio, utilizando a internet de uma forma que elas potencializem o seu negócio, trazendo informações valiosas para o seu público, você entendendo quem é a pessoa que você fala, você começa a caminhar e você começa a se expor dessa lógica do cisne negro, utilizando essa ferramenta que eu estou falando para vocês, que é a internet. E o porquê que isso é bom? Que hoje a internet está na palma da mão de todo mundo. Né? Você consegue hoje a se expor a um cisne negro. Você começa a se expor à mudança, a sair do que é o normal e entrar no que é o incomum. Então, para mim, hoje, com essa ferramenta que a gente tem, eu não, acho que o livro do Cisne Negro foi de 2006, não vou saber direito qual foi a data que ele escreveu, mas hoje, com a internet, a gente consegue, de uma forma extremamente simples, a se expor à sorte.
E aí, o seu sucesso começa a não só se depender de puramente sorte, de, por exemplo, você é muito bom, você entrega um produto muito bom, alguém entra aí, e esse alguém conhece alguém maior, que esse alguém... e aí você fala, putz, consegui um negócio maior por pura sorte. Pode acontecer? Pode acontecer, do mesmo jeito que você pode ganhar na Mega Sena se você jogar toda semana. Pode acontecer? Pode. A probabilidade é mínima, mínima, mínima. Mas pode acontecer. Mas se você começa a se expor, essa probabilidade que é, sei lá, 0,0001, fica 0,1, vamos supor, 1% de probabilidade. Vai ser, você começa a empilhar isso, essa probabilidade que é 0,1 começa a ser 0,2, 0,3, e conforme você vai indo, empilhando de forma estratégica, fica mais fácil que a sorte caia sobre você. Então, o seu sucesso não fica só dependendo da sorte do universo. Também ele depende da sua capacidade, da sua comunicação, do que você fala, e depende muito mais de você, não só da sorte. Então, para mim, a minha forma de pensar é que você começar a se posicionar com consistência, não estou falando que vai ser fácil, mas se você começar a se posicionar com consistência dentro da rede social para falar do seu produto ou do seu serviço ou do que você está fazendo, você começa a se expor em mais capacidade pela sorte. Pensa assim, ó, é como se você tivesse concorrendo a um concurso, só que toda semana você coloca um bilhete a mais lá para você ser sorteado. Você sempre coloca um bilhete a mais. Você não só colocou um e deixou lá, esperou e todo mundo está colocando, não. Você está colocando um por dia. Toda vez que você posta, que você fala do seu serviço, do seu produto, e toda vez que você vai colocando um, vai melhorando e colocando um, vai melhorando e colocando um, isso vai começar a empilhar. E aí fica a sorte fica muito mais fácil de atingir você. Então, seu sucesso não fica dependendo de coisas, fica mais dependendo de você e essa sorte pode acontecer para você também. Então, pensa sobre essa lógica do cisne negro, o que você pode fazer dentro do seu mercado, dentro do seu negócio, que você se exponha mais à sorte e leve em consideração usar a internet, porque para mim, é a forma mais fácil de você se expor a um cisne negro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha feito algum sentido para vocês. Se tiver qualquer tipo de dúvida, manda nos comentários aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, curte aí, encaminha para alguma pessoa se você gostou, se você acha que essa pessoa ela vai ser nutrida por esse conteúdo e até o próximo vídeo.